Sejam todos bem-vindos ao Espaço Monitor Podcast. Aqui é o espaço da Faculdade Monitor, que tem a tradição de 84 anos de existência e nota 5, nota máxima no MEC. E aqui a gente dá dicas vencedoras, dicas valiosas para a sua vida, dicas profissionais, pessoais, para tudo que você quiser. E hoje a gente vai ter muito assunto na área de tecnologia, negócios, administração, educação, inovação. Eu estou com um convidado muito especial. Me aguardem. Vamos para a vinheta! Muito obrigado pela sua companhia e hoje nós temos a presença ilustre do professor da Faculdade Monitor, professor Rodrigo Oliveira. Seja bem-vindo, Rodrigo. Fala, Marcos. Tudo bom? Obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui com você hoje, falando um pouquinho aí de gestão, tecnologia, inovação, falar um pouquinho dessas bagunças que a gente vê no dia a dia. Opa, e aí então a gente tem muito assunto bom. Eu gosto sempre de trazer uma provocação, professor, para começar a dar o start, o início, o pontapé aqui na nossa conversa, no nosso bate-papo. Ótimo. A frase é a seguinte: experiência não é tempo, experiência é resultados alcançados. O que você acha aí dessa frase filosófica? Experiência não é tempo, é resultado alcançado. É interessante porque há uma relação entre alcance e tempo, né? Mas ninguém lembra do fator dedicação. Eu acho que é um ponto importante para a gente colocar aí nessa matemática, o quanto que a pessoa se dedica, qual é o tempo dela frente ao resultado que ela espera realizar. Então eu sempre observo o quanto eu pude dedicar de tempo para determinada coisa diante do resultado que eu esperava. E é interessante essa provocação, porque a gente acaba olhando a carreira, olhando um pouco o que você já fez e também os resultados que você alcançou. Então, provocação excelente, né? A experiência, ela não é o tempo, é o resultado. Qual é o resultado que a gente muitas vezes pretende chegar, né? Talvez o cara que inventou o Lego não esperava que o resultado dele, do tempo que ele dedicava a produzir brinquedos de madeira, levaria a um tipo de produto que hoje todo mundo quer. Não é em criança, não é um adulto, mas é todo mundo, até os avós querem comprar um Lego para brincar. Então acho que é uma provocação interessante para a gente trazer aí o fator dedicação também nesse processo. Quanto que nós estamos dedicando dentro desse processo de ter experiência. Eu falei lembrando da minha mãe, que ela diz que dirige melhor que eu. Ela já está com 80 anos, pô, né? Então, mas enfim, tá certo. Qual é o tempo de dedicação dela atrás do volante? O tempo de dedicação dela foi enorme atrás do volante, mas hoje eu acho que eu dirijo melhor que ela. Pois é. De qualquer forma, a gente tem um assunto aqui brilhante, porque o professor Rodrigo, ele está lá conosco na Faculdade Monitor, fazendo algumas gravações, e ele tem uma abordagem muito legal na área de inovação e tecnologia. Então eu queria começar entendendo de onde veio esse entusiasmo por tecnologia. Olha só, se for olhar o porquê de tecnologia, eu podia jogar a culpa no Atari, né? Eu gostava do meu Atari e tudo mais. Achava fantástico aquele com as duas barrinhas só e a bolinha. Exato, né? Vou evoluir um pouquinho, a galinha atravessando a rua, ou então o enduro e tudo mais, né? Mas talvez a questão da curiosidade de como as coisas funcionam e como aquilo chega em algum lugar, né? Minha mãe conta ainda, né? Que qualquer brinquedo que eu ganhava, eu de repente estava com ele desmontado, com um motor na mão, ligando os dois fios na pilha e querendo colocar alguma coisa, juntando o fio vermelho com o preto. Exatamente. O que acontecia. Exatamente. Então, acho que essa coisa da tecnologia, da inovação, de querer conhecer e querer entender, foi muito essa situação de como que as coisas funcionam, como que o homem chegou na Lua, né? A gente conversava um pouco antes lá da situação do mundo de Bikman, mostrando um pouco desse mundo da ciência. Fantástico. Isso traz a curiosidade, né? E acho que está nessa questão de querer saber como as coisas funcionam, ou por que elas funcionam, por que está ali, que me levou a essa coisa de querer conhecer melhor tecnologia, conhecer um pouco as coisas e saber como que aquilo pode ser colocado a favor de alguma coisa, de alguém e tudo mais. E eu acabei trazendo essa curiosidade que eu
eu falo que eu ainda faço parte, você também, Marcos, daquela geração meio analógica, meio digital, meio mussarela, meio calabresa, em que a gente, se morrer o computador, a gente sabe como fazer um documento numa máquina de escrever, ou então como lidar com algumas questões. E foi exatamente nesse período aí, nessa virada de século, que vinha aquela coisa. Então, nas tecnologias, os computadores, os acessos, as linguagens de programação e tudo mais. Então, foi um período que eu acabei conhecendo muita coisa, né? Eu queria trabalhar com mecânica, se eu fosse contar a minha história. Mas eu fui levado... Aproveita, a gente quer entender como é que as coisas foram germinando. Não, qual que é o sonho de qualquer criança, né? Pelo menos na minha época era ter um carro, mexer com carro, né? Adoro ainda carro, né? De entender da mecânica, do funcionamento. E eu falava muito para os meus pais que eles iam ver um carro ainda na rua desenhado por mim. Opa, né? Tesla. Quem sabe, né? Podia ser um 147 modernizado, talvez, ou um Fusca mais potente, mais turbinado. Mas o primeiro emprego me leva para uma área em que precisava trabalhar com computador direto, né? Uma programação mais focada em mídia, em produção de conteúdo e tudo mais. A gente está falando do começo dos anos 2000. E ali você começa a conhecer o que é HTML, o que é... Não tinha iPhone ainda. Imagina, você tinha um celular, um Nokia 625, eu não lembro. Eu mostrei um disco de vinil pro meu sobrinho, ele falou, nossa, esse CD cabe música pra caramba, hein, tio? Eu falei, nossa, não cabe nada nisso aqui. Pois é, né, se eu contar hoje para alguém, mostrar um disco de zip, eu falo, zip a gente faz aqui, né, um arquivo no computador. Então, naquele momento você tinha muita coisa borbulhando na área de tecnologia, principalmente na informática. E eu acabei entrando nesse mundo de o que quer dizer toda essa tecnologia, o que faz, o que não faz. Eu comecei a mexer com Photoshop na época, na editora, comecei a trabalhar como estagiário numa editora. E aí, faz isso, muda daqui, troca de lá, inverte e tal. Eu falei, que legal. E aí a gente vai indo para drogas mais fortes, né? A gente quer conhecer HTML, PHP, você quer conhecer outras coisas. Eu fui me enfiando nessa área de tecnologia, nessa temática. Legal. Só que ao mesmo tempo eu estava ali conhecendo algumas possibilidades na área de educação, né? Me formei em administração e larguei o sonho de chegar na área de mecânica, mas fui conhecendo algumas coisas e ali eu fui conhecer um negócio chamado Educação à Distância Apoiadas por Tecnologias, né? Na época a Unicamp realizava um curso apresentando plataforma, como que funcionava, como se organizava. E eu, moleque, né, consegui um financiamento da empresa onde eu trabalhava, aí eu já estava numa outra posição, num outro lugar, e eu fui fazer o curso. E ali eu fui conhecer o que é essa coisa, a gente está conversando com alguém que está em outra cidade, receber o material, ler e acessar, né? Ainda era a época da internet de um pulso, não vamos esquecer disso, né? Quem é mais novo não sabe o que é isso. Aqueles barulhinhos agudos. Isso, esperava depois da meia-noite para não gastar o telefone. E aí você conseguia acessar o material, fazer download e tudo mais, né? E eu acabei me entusiasmando com aquilo. Falei, olha só, eu consigo fazer, então, que o meu professor, né, que está em tal lugar, vá dar aula para alguém em outra região, né? Eu consigo trazer aquelas coisas do design lá, da gráfica, da editora para cá. Então, eu fui juntando muitas dessas coisas, né? E num momento em que pouco se discutia, talvez, essas temáticas, pouco se falava sobre essas possibilidades e o uso dessas tecnologias. Então, ao longo desse tempo, eu fui migrando para essa parte de tecnologia, de inovação, e ali fincando bandeira na área de educação. Olha que legal. E o professor, ele está dando uma deixa aqui bacana para mim, porque o monitor, para quem não sabe, é o pioneiro em educação no Brasil. Eu acho que a gente começou lá em 1939, ali era por carta, né? Praticamente não havia nem televisão ainda, não existia televisão, o rádio estava sendo lançado nessa época. Então, já naquela época, a gente já estava com o precursor da divulgação da EAD. E em 97, o monitor implantou a EAD. Ele foi um dos precursores também no Brasil, no ensino digital. Então, olha só como a gente já tem uma bagagem nisso, praticamente está lá no Wikipédia. Quem quiser, vai lá, entra, está tudo bonitinho documentado. Mas, professor, eu queria aproveitar então para a gente continuar nesse contexto da tecnologia. Como essa tecnologia ela pode ser aprimorada com a educação? O que esse conjunto, educação mais tecnologia, pode fazer pelo aluno? Olha, nós temos que lembrar que a tecnologia ela existe
para o benefício da humanidade. Ela não é algo que vai substituir as pessoas, não é aquela coisa do robô lá trocando a pessoa e tudo mais. Nós temos que lembrar que para cada tecnologia que é desenvolvida, você vai ter muitas outras competências que precisarão ser desenvolvidas e muito mais pessoas vão precisar estar ali envolvidas. Então, essa relação da tecnologia com a educação, ela é necessária porque a pessoa precisa desenvolver competências, ela precisa desenvolver conhecimento, né? E tecnologia não é somente aquela coisa difícil, é só a linguagem de programação. Tudo é tecnologia, né? Você tem a questão se você pegar um chefe de cozinha, ele tem que lidar muito bem com as tecnologias que ele tem ali no seu ambiente para poder fazer uma boa entrega daquele produto que é o prato, né? Para a felicidade do seu cliente. Se você pega um barbeiro, ele tem que saber as tecnologias e as técnicas, né? Não vamos esquecer de que tecnologia vem de técnicas aplicadas, né? Para poder fazer um bom trabalho. Então, está em tudo. Então, nós temos que entender que a tecnologia associada à educação tem que ser um momento de um excelente aproveitamento e desenvolvimento das pessoas em relação àquilo que elas se propõem ou àquilo que elas pretendem chegar, né? Eu penso que o Einstein, ele não foi pensar numa tecnologia para poder validar os cálculos dele. Nos cálculos ele foi muito bom, né? Mas hoje nós temos tecnologias que comprovam 60 anos, 50 anos depois, as teorias dele, que de fato ele estava correto nos cálculos, mas aquela provocação levou alguém a buscar, através de conhecimento e outras tecnologias, a alcançar aquele resultado e comprovar. E a partir daquilo vão surgindo novas tecnologias. A inteligência artificial é um tipo de tecnologia que não é de hoje, já vem de muito tempo. O que nós estamos vendo hoje é uma evolução, né? Uma entrega mais evoluída que a gente consegue alcançar, consegue usar, né? Robôs já existem há muito tempo nas linhas de produção. Vamos lá, 1970 você já tinha os primeiros robôs dentro de uma fábrica de automóveis, fazendo um serviço perigoso que era a soldagem, por aí vai. Então, associar a tecnologia à educação é você potencializar um tipo de conhecimento ou desenvolvimento de pessoas, é fazer com que ela alcance com mais assertividade aquilo que ela pretende em relação ao seu desenvolvimento profissional. Então, educação e tecnologia, ela também tem que trabalhar em conjunto, né, para apoiar, para melhorar. Quando a gente fala de educação, por exemplo, você trouxe da questão da EAD, qual era a tecnologia que existia quando o monitor surgiu? Né? Era o correio? Era o correio. Era o correio, então era uma tecnologia. A escrita é uma tecnologia, né? A maneira como o material chegava e aquelas pessoas liam, interpretavam e conseguiam desenvolver as atividades, era uma possibilidade tecnológica para desenvolvimento. O que nós fomos fazendo? Nós fomos evoluindo isso junto com as tecnologias. Então hoje nós temos tecnologias de comunicação e informação que permitem com que a gente reúna pessoas do mundo inteiro, faça atividades de qualquer forma, a gente consegue transmitir conhecimento em um tempo real e consegue fazer com que a sala de aula não seja mais somente aquelas 4 paredes com 10, 20, 30, 40, 100 alunos num espaço fechado. A gente faz com que isso se torne um espaço global de trocas, e então a tecnologia ela é muito boa quando bem utilizada. E, por exemplo, você sabe citar tipos de tecnologia que podem ser implantadas na sala de aula? Olha só, hoje nós podemos, se a gente for olhar em questão de hardware, né, que é muito bonitinho, você pode implantar televisores touch, que você faz transmissões ali, aulas remotas e encontra todo mundo, aquele que quer estar na sala de aula junto com o professor, aquele que prefere ficar dentro da sua casa. Você consegue, num espaço como nós estamos aqui, eu poderia muito bem colocar os alunos nesse monitor, eu colocar 2 câmeras ali para eu fazer uma aula me movimentando e dando uma sensação ou a experiência para esse aluno. Eu poderia trabalhar a realidade aumentada, permitir com que um box, né, com o próprio celular do aluno, ele coloque ali naquele box de papelão e ele tenha uma sensação ou uma virtualidade andando num espaço criado para ele conhecer ali um laboratório. Quer um exemplo? Eu acho muito legal. Minecraft. Né? Quem não conhece Minecraft hoje? Se você tem filho, ele brinca de Minecraft, gosta de Minecraft, ou já joga no Xbox dele, no computador. Mas Minecraft é um ótimo lugar para você vetorizar, criar ambientes. Né? Houve uma escola que, durante a pandemia, criou o ambiente da escola para permitir com que os alunos, pelo menos, tivessem a sensação de estar entrando na sala para participar e tudo mais. Então,
você pode usar a realidade virtual para aquilo, né? Você pode permitir com que ele tenha uma ação mais imersiva. Eu posso usar dentro de sala de aula, por exemplo, jogos que são completamente analógicos, e é um tipo de tecnologia que faz ao estudante, ao participante se envolver, desenvolver outras competências até hoje muito cobradas, né, de comunicação, de relacionamento, de poder se comportar e de se expor, né, de não ter medo, né? A gente for ver a juventude hoje, a geração tem um medo de se expor, de falar. Então, até jogos você pode fazer com que aquele espaço. Só que a gente não pode esquecer que o professor tem que ser aquele cara capacitado também para tocar essa tecnologia e fazer com que as coisas aconteçam. Tem que estar atualizado, ele tem que ser aquela pessoa antenada. Vamos usar um termo... Gamificação também. Gamificação. Então, essa gamificação não é também essa gamificação para ficar no tablet ou ficar no celular. É essa coisa, como que eu interajo? Eu estou gamificando, eu vou montar aqui nessa mesa um tabuleiro e vou a cada casa gerar uma discussão, gerar um problema que precisa ser resolvido, e ali daquele problema eu tenho que trazer uma série de competências de outras disciplinas. Então, é a maneira como eu envolvo aquele estudante e desenvolvo aquele conhecimento, aquela competência. Então, o ambiente da sala de aula pode ser apoiado por uma série de coisas. Pode não ter nenhum televisor, mas se eu tiver um bom planejamento e uma boa organização do que eu vou realizar ali, eu posso usar técnicas muito simples, e a gamificação ela não exige uma tecnologia tão avançada, né? Prova disso são professores que realizam trabalhos excelentes, por exemplo, de robótica, usando material reciclado. Vocês já devem ter visto por aí. Sim, já vi, sim. E é legal, né? Agora a implementação da inteligência artificial, como você estava falando, e a gente está implementando isso, inclusive, na visita virtual. A gente está renovando a nossa visita virtual. A gente implantou essa visita virtual na faculdade há uns 10 anos atrás, era extremamente inovador. Hoje a gente está atualizando essa visita virtual. A pessoa vai entrar na escola, vai acessar todos os ambientes normalmente, mas ela vai encontrar apresentadores da sala de aula explicando o que ela está vendo. Então, a gente está implementando uma comunicação visual mais diferenciada, mais apropriada para o aluno de educação à distância. Isso é o que é interessante. A faculdade está sempre se renovando, sempre se reciclando, aprimorando suas ferramentas para o aprendizado, e também para essa parte lúdica, né, que é importante na educação. Eu acho que o aluno que ele está, às vezes, do outro lado do mapa, né, a quilômetros de distância, ele se sentir bem-vindo, mesmo que virtualmente, né? Então, aí eu entro no trecho das inovações. E aí, o que a gente pode falar de inovação em termos de futuro que pode ser implementado na escola, no ambiente de educação? Olha, acho que antes da gente pensar em quais são as inovações que a gente pode utilizar na sala, nós temos uma necessidade de compreender melhor quem vai ser esse nosso aluno no futuro, né? Se nós olharmos o estudante hoje, vamos colocar ingressando na graduação, idade média ali, 20 anos, que já tem acesso a tecnologia, que gera tudo dentro do seu celular, né? Tem alguns teóricos que usam o termo pequenos polegares, porque tudo é na ponta do dedo que ele busca. Eu acho muito bacana esse tipo de denominação que deram. O meu dedo não encaixa no botão da letrinha lá. Eu digito tudo errado lá. E quando aparece a palavra, é essa aqui. Dica, se o seu tem, usa aquele que você vai arrastando o dedo. Eu acho esse melhor. Eu comprei um grandão aqui para facilitar a minha vida, porque pequenininho não vai. Essa geração está muito acostumada a ter tudo dentro de um único espaço. Então, qual vai ser a próxima tecnologia, talvez, que esse jovem vai ter, né? O que ele vai trazer de demanda para a sala? Qual é a quantidade de conhecimento que ele vai ter já antes do professor entrar em sala, ou ele abrir o ambiente dele para estudo, que ele já conhece? Então, a gente tem essa necessidade de antever ou de entender melhor quem é esse público, porque é a partir daí que eu vou conseguir desenvolver algumas tecnologias. Algumas pessoas trazem, né? Recentemente eu estava num congresso de educação à distância, falou, olha só, a gente tem a possibilidade de ter, talvez, um holograma. O professor, você vai ter um aparelhinho que você abre e ele vai ter um holograma dentro do quarto dele, do escritório, na sala, e o professor ali interagindo, falando e tudo mais, né? Me diga onde você já viu isso. De Volta para o Futuro 3, né? Você já viu essa cena. Star Wars, né? Princesa Leia e tudo mais. Então,
É uma possibilidade? É uma possibilidade. Quanto que essa tecnologia estará acessível daqui a pouco, né? Acho que tem uma semana ou duas apresentaram um PIN, né? O iPIN, né? Que virou piada no Brasil, mas é o nome, que é um broche que ele projeta as informações na palma da sua mão, porque ele está aqui. Então, você já tem tecnologias que começam a engatinhar e que podem entregar. Pode ser uma possibilidade. Né? Celular, né? No braço. No braço. Clica aqui, digita aqui. Exato. Então, a questão da holografia pode ser um futuro não muito distante? Pode ser. A questão recentemente o Mark Zuckerberg trouxe a questão do metaverso, né? Que não é tão novo assim, né? Os mais antigos vão lembrar Sim. lá das comunidades que existiam e também do que já aconteceu. Não lembro o nome. Em outro momento. Aquela coisa, vou lembrar, fugiu aqui, mas isso já existia em algum momento, esses espaços virtualizados. Pode ser que venha a ser uma possibilidade, mas talvez não seja algo tão factível, porque ainda existe essa coisa da importância desse encontro, dessa situação mais próxima do ser humano. Então, pode existir aí uma série de tecnologias que vão tornar esse espaço mais integrativo, né? A sala de aula, como a gente conhece com carteira, talvez ela vá continuar existindo. Talvez o professor lá na frente, dando aula, explicando alguma coisa, vai continuar existindo. O que vai acontecer é o como que eu vou fazer com que isso funcione, né? Eu posso simplesmente, enquanto professor, desenvolver aqui e falar, olha, vamos fazer aqui estou montando aqui uma atividade, estou jogando no computador, no tablet, no gadget que você tem aí na mão. Agora vamos lá, reúne em grupo, resolvam, vamos fazer alguma coisa, né? Se reúnam nas suas salas virtuais com seus avatares ou usem os seus... Verdade, a pessoa pode construir o corpo dela do jeito que ela quiser. O que ela não pode ser na vida real, de repente ela se projeta um Superman ali, entra na sala de aula de capa e tudo mais. Exato, Hoje eu sou o Clark Kent aqui. Exato, né? E já pensou uma apresentação de seminário de uma pessoa caracterizada de Freud, por exemplo, para falar sobre a psique humana ou Einstein. Sala de ciência que com a cara do... Exato. Então imagina o quanto isso pode ajudar o professor, por exemplo, numa aula com crianças, né? Para trazer trazer Platão para o meio da sala para falar como se estivesse numa praça em Atenas, né? Então, você tem essas possibilidades que ainda estão engatinhando, mas pensar o quanto isso pode ser de fato interativo, o quanto isso pode ser propositivo para poder chamar a atenção, eu penso que vai ser talvez o próximo passo, porque hoje nós concorremos com a atenção para muita coisa. Muito. A rede social, a notificação no celular, é o jogo de videogame que chama mais atenção. Então, o que a gente pode chamar a atenção para atrair para aquele tipo de conhecimento, mas não um conhecimento chato, um conhecimento propositivo, que desenvolva e que leve a curiosidade para conhecer novos temas, né? A entender mais, né? É engraçado, enquanto a gente está falando aqui, o meu celular está me ouvindo. Quando eu abrir aqui as redes sociais, vai aparecer propaganda aqui de inteligência artificial, de ferramenta disso, daquilo. Porque está aberto aqui, né? A informação está chegando, ele já está... Opa, vamos aqui abrir os patrocinados aqui. Não, exato, né? O relógio, né? Quem tem um relógio digital hoje, conecta, ele vai capaz de trazer toda a informação de saúde, ou o que ele pode ou não fazer. Então, é importante essa situação de relacionamento, entender a tecnologia e o quanto ela pode te apoiar. Então, como que a gente precisa entender a tecnologia ou as tecnologias hoje para o espaço de educação, mas eu também preciso entender quem é essa pessoa, quem são essas pessoas que vão interagir com a tecnologia e com a temática que eu estou me propondo ali, né? Eu ainda tenho uma visão que eu não vou encantar um aluno numa aula de química para fazer a famosa pasta de dente de elefante, fazendo virtual. Eu vou querer levar ele lá. Mas antes disso, eu posso chamar a atenção dele como um cientista maluco, mostrando algumas coisas, mostrando o que cada elemento químico faz, e atrair ele para aquele espaço controlado para ele poder fazer aquilo também, ele experienciar aquilo, né? Então existe essa necessidade aí de qual a prática nunca vai sumir, né? A prática nunca vai sumir. A prática nunca vai sumir. E a prática não vai sumir exatamente por essa necessidade da pessoa testar e ver se dá certo ou se dá errado, né?
Você não faz um bolo achando que ele sempre vai dar certo. Você vai praticar para fazer o bolo que você acha que é aquele sabor que você gosta. O primeiro vai sair solado, o segundo você vai queimar, o terceiro você vai achar que ele está torto, talvez o quarto você entenda que está chegando no sabor melhor, no quinto você fala, acho que agora eu melhorei. Mas lembra da sua provocação no começo do tempo e a experiência? Quanto tempo e qual foram as experiências que você teve ali para poder alcançar aquilo, o seu resultado. Então, a questão da prática nunca vai deixar de existir. Né? Vão existir mecanismos para que você tenha uma visão e um conhecimento, mas você vai ter sempre essa questão da prática, na minha visão, como um ponto fundamental. É interessante, a gente estar batendo um papo aqui super gostoso, eu com o professor Rodrigo, e a gente está fazendo aqui um exercício até de futurologia. Então é legal aqui, você que está ouvindo a gente, posta aí nos comentários o que você está achando, o que você acha que é o futuro da educação, como isso pode ser aprimorado, aperfeiçoado, o que você gostaria de encontrar na sala de aula, né? Como a aula seria melhor. É muito bom ouvir os insights também das pessoas, né? E voltando nesse exercício de futurologia, então, o que a gente pode esperar da educação, da formação do aluno e com o mercado de trabalho? Porque isso é importante, esse link. Né? A gente prepara o aluno, de certa maneira, não para a vida, que isso é os pais, mas para o mercado de trabalho. Ele vai sair de lá um profissional. E claro, a gente quer que ele saia um bom profissional. E esse link, quando a gente começa a falar de inovação, começa a falar de tecnologia, o que isso significa em termos práticos para o mercado de trabalho? Olha só, eu costumo dizer e chamar a atenção para, muitas vezes quando eu vou dar palestra, o seguinte, quem se formou no começo do ano 2000 aqui, aí eu levanto a mão, né? Aí eu falo, vamos gente, não tem medo não, tal. Aquele conhecimento que eu obtive na minha graduação, ele já perdeu a validade. Claro, não é possível, alguma coisa você ainda retém, né, os conhecimentos em economia, em matemática financeira, claro, os conceitos, os princípios basilares não mudaram muito, mas muitas coisas ali foram evoluindo, foram sendo desenvolvidas outras teorias, ou encontrando outros caminhos, por exemplo, em gestão de pessoas, gestão de crise e uma série de outros temas. Aquele conhecimento, ele foi importante, só que ele perde validade, ele perde aderência a um novo mundo conforme vai passando o tempo. Então hoje você tem um negócio chamado lifelong learning, né? Ou seja, o aprendizado ao longo da vida. O que nós vamos ter em relação ao futuro das profissões? Muitos dizem que hoje nós estamos formando profissionais que não vão ter carreira daqui a pouco. De fato, se continuar, se parar aonde ele conquistou o diploma dele. Então, se ele conquistou o diploma dele e ele não fazer mais nada, de fato, aquele profissional não vai ter mercado para trabalhar. Então, ele vai ser um profissional que necessariamente vai estar limitado, mas ele vai precisar estar atento a inovações, tecnologias, ao que está ali rodeando ele, o que permeia o dia a dia dele, para ele também fazer parte daquilo, né? Eu conheço muito profissional de contabilidade que acho que a contabilidade é somente aquele espaço ali, fazer o registro de débito e crédito, mas eu já conheço muitos bons profissionais de contabilidade que entendem que ele é, na verdade, um grande cientista de dados financeiros. Olha, isso que é legal. Então ele já começa a entender que aquela competência que ele se formou, hoje ela precisa evoluir para um outro sentido. Eu tenho muito profissional de turismo, muito turismólogo, que no começo achava que, eu vou fazer roteiros, vou passear. Ele, na verdade, hoje começa a estruturar e desenhar modelos e estratégias de relacionamento das pessoas com hotéis, com turismo local, com outros fatores que podem chamar a atenção. Ele entendeu que ele passa a ser um agente, não para desenhar um roteiro, mas um agente de desenvolvimento econômico. Então, e quais as tecnologias que eu uso para isso, e por aí vai. Então, essa questão de aproximação, e até pode parecer que eu estou fugindo um pouquinho da questão da tecnologia, mas não, eu estou tentando trazer um viés um pouco mais amplo da situação de qual é a competência que essa pessoa tem que olhar além da formação dela. Então, assim, graduação é muito boa, você vai se formar um excelente profissional, você precisa ser um profissional diferenciado, mas o que vai fazer você diferenciado naquela área, naquele setor que você quer atuar, né?
Eu gosto muito de chamar a atenção do pessoal que o cara que fundou a Honda, né, ele não... O sonho dele era trabalhar na Toyota, uma série de coisas. Ele não foi, ele foi criar dele, ele foi fazer o que ele precisava fazer para evoluir e alcançar aquilo, né? Então, quanto que a gente também está se propondo a evoluir, a alcançar, ou olhar além daquilo que existe hoje, né? Olhar o próximo passo, é uma coisa que a gente também precisa começar a fazer. Eu gosto da sorte, mas quanto mais eu trabalho, mais a sorte me acompanha, não é assim? Todo mundo vai falar que foi sorte, mas ninguém viu as horas que você foi dormir mais tarde e tudo mais. Trabalho árduo, né? Que tem por trás. Exatamente. Então, hoje, as pessoas têm que ter em mente que aquela coisa que a sua mãe falava assim, vai estudar, estuda, vai estudando, é o que tem que continuar, essa educação ao longo do tempo, né? O lifelong learning, ele é real. Então, nós temos que entender que a oportunidade de desenvolvimento de novas competências, de novos conhecimentos que estão aí em andamento, ela é necessária para a sua sustentabilidade, a sua empregabilidade, né? Você não vai ter aquela situação de que, eu não consigo. Mas peraí, você não consegue por quê? Qual é o seu alvo? Qual é o seu objetivo? O que você está fazendo com a sua carreira? Né? Onde você pretende chegar com esse conhecimento que você adquiriu? Né? Vamos trazer a filosofia, né? Você não é o mesmo desde o momento que você teve acesso a um novo conhecimento. Eu tenho um amigo que uma vez ele falou o seguinte, falou, Rodrigo, somos expulsos de paraísos a cada novo conhecimento que nós adquirimos. E é fato, porque aquilo que você achava que era, quando você tem acesso a um novo conhecimento, uma nova competência, leva você a uma nova possibilidade. Quais são essas possibilidades? Uma promoção, um novo cargo, um novo emprego, um novo negócio que você cria, uma possibilidade que você vê de uma inovação. Então, é a possibilidade de você olhar o que está acontecendo enquanto evolução tecnológica, enquanto evolução social, e ver o quanto aquilo pode ser adequado, você participar através dos conhecimentos que você obteve na sua formação. É uma construção pessoal, né? É uma construção pessoal. Eu costumo dizer, e eu já fui muito julgado, né? Eu já trabalhei, uma vez eu trabalhei numa empresa, e a grande reclamação dos colaboradores era, não existe, a empresa não tem plano de carreira. Eu falava, gente, mas espera aí, a empresa é pequena, tem 500 funcionários. Eu falo que é pequena porque eu já trabalhei em empresa com 10, 12 mil funcionários, né? Então, na época eu estava... Tem uma medida de comparação. Tem uma medida de comparação. Então, para mim, bom, eu saí... cada um é diferente também, né? Eu saí de uma empresa de 15 mil colaboradores, fui para uma de 500, né? Eu falei, minha vida vai ser mais tranquila. Não, eu tinha gente que lá, mas a empresa não me dá um plano de carreira, eu não vou evoluir. Eu falei, gente, mas quantos anos você está aqui? Eu tô aqui há 10 anos, e não sei o que, eu amo isso, porque eu surgi lá como profissional e tal. Pô, legal. E se você sair daqui, para onde você vai? Eu morro, então. Morreu mesmo, porque você é responsável do seu plano de carreira, né? A empresa, ela dá subsídios, ela tem ali das ferramentas, caminhos e permite com que você evolua, mas você tem que fazer o seu próprio plano. Se destacar. Eu brinco muito, se eu tivesse talvez no meu primeiro emprego, hoje eu teria aí 25 anos de empresa, estaria talvez na mesma posição, talvez eu não teria mudado muito as minhas competências ao longo do tempo, me adaptado aos mercados, ao que estava exigindo, e tudo bem. Né? Eu ia estar reclamando talvez de uma série de coisas? Talvez. Ou não. Você que se engessou, né? Eu que me engessei. Então, as pessoas elas precisam entender que cada uma é responsável por esse desenho, o que ela deseja, o que ela espera fazer. Um dos podcasts aqui, a pessoa trazia muito essa questão do seu planejamento, né? O que ela planeja para a sua carreira, para o seu conhecimento, né? Eu tenho amigos que irritados em uma série de coisas, não está fazendo certo, deixa eu aprender tal coisa. Que aprender uma nova competência, desenvolver uma nova competência, levou ele a uma evolução profissional muito mais rápida do que ele imaginava. Porque ele associou conhecimento, experiência, com um novo conhecimento, com uma nova competência. Então, isso é um processo evolutivo que as pessoas precisam perceber que a educação é capaz
de ajudá-las. E tem um exercício simples, professor, que eu já fiz, ele parece tão óbvio, que a maioria das pessoas acho que nunca fizeram na vida, mas é de você pegar um papel e uma caneta e escrever onde eu quero estar daqui a um ano, onde eu quero estar daqui a 5 anos, onde eu quero estar daqui a 10 anos. É você se comprometer com o objetivo, você escrever com a tua letra ali, dizer, você não pode enganar a si próprio, né? Exatamente. Então você começa a pôr teus objetivos do papel, né? Como algo assim, um testemunho ali que é seu para si próprio, e aí você começa a criar um propósito. Muitas pessoas não têm essa atitude de gerar uma missão, né? Então eu acho que as coisas, papel e caneta, uma coisa tão simples, né? Fala assim, olha, eu quero chegar nesse posto, eu quero, aí serve para várias coisas, né? Eu quero quitar meu apartamento, né? Serve para a vida pessoal, não só profissional. Isso que você está falando, eu faço muito isso. E é verdade. Acho que para mim era uma cena muito comum de ficar anotando papel e guardar no bolso, enfiar na mochila e tudo mais. E outro dia eu encontrei um desses papéis. Olha que legal. Aí é um exercício de vez, eu cumpri minha meta. Exato, né? E o engraçado é que naquele papel, maluquice, né? Tava o ano, né? Eu coloquei a data e tal. Então eu pegava uma folha de sulfite, eu dobrava e aí eu ia colocando, né? E dividia, né? Finanças, emprego e tal. E ali tinha lá, quando que eu esperava ter concluído meu mestrado, aonde eu gostaria de estar, o que eu gostaria de ter feito, mas foi um exercício de falar, peraí, deu certo, né? E sabe aquela coisa que você vai guardando papel, aí tira da mochila, guarda numa caixa, deixa ali, depois você fala, putz, preciso jogar fora muito papel daqui. Eu peguei aquele papel e fiz esse exercício. E é uma coisa que serve para que a gente possa nortear as nossas ações. Da mesma maneira que a pessoa anota ali os seus exercícios, as suas lições, nos seus estudos diários, aonde ela vai chegar. Isso é uma coisa de planejamento pessoal que muitas vezes as pessoas realmente não fazem. Elas deixam a lá Zeca Pagodinho, a vida levando, e esquece dela própria. Olha, eu vou te ser bem honesto, às vezes eu dou uma de Zeca Pagodinho, porque tem coisas que eu falo, não tô conseguindo resolver, eu tô batendo na tecla, não tá indo, vamos ver se organicamente as coisas acontecem, e às vezes acontece, mas assim, teve todo o sangue, suor e lágrimas para você atingir aquilo lá, então aquilo não foi menosprezado, de alguma forma aquilo colaborou, então eu acho que às vezes tem coisas que acontecem porque existe um momento certo, mas é importante você trabalhar para criar esse momento certo também. Exato. Então uma coisa não exclui a outra, né? Não exclui, e às vezes é exatamente nesse momento que você você fala assim, peraí, né, não vou mais mexer com isso. É uma pausa até providencial, na carreira a gente faz muitas vezes isso, né? Eu mesmo já saí de empregos onde eu falo assim, não quero mais estar aqui. Não quero, mas todo mundo gosta de você tá bom, mas eu não quero mais, acho que não tem mais espaço para mim. E aí quando você para e olha, você fala assim, puxa, aquilo que eu estava falando lá atrás naquele lugar, por que eu não queria estar lá? Porque lá eu não conseguia falar. E passou muito tempo para eu voltar e trazer aquela ideia, trazer aquele desejo, aquele projeto, agora dá para tocar. Você se reciclou. Eu me reciclei, eu ganhei mais bagagem, ganhei mais conhecimento, mais trocas, uma série de coisas que permite com que agora eu siga. Entendi. Então isso é um fator importante. E é desenvolvimento, né? É uma coisa super importante de cada indivíduo. E aí, vamos voltar um pouco para o assunto da educação. Porque você é um gestor educacional, né? O que você pode dizer aqui para a escola? Vamos dizer para a faculdade de monitor. O que você pode dizer que pode ser melhorado ou que precisa ser corrigido? Ou quais são os erros mais comuns que as escolas cometem? Vamos dar abrir um cenário aqui, um leque de possibilidades como gestão educacional. Traz o teu conhecimento aí. Não vou falar da monitor, mas vou falar os erros mais comuns nesse espaço. Primeiro erro mais comum de qualquer instituição de ensino: não ouvir com atenção o que aquele aluno ou aquele professor ou aquelas pessoas que estão no dia a dia têm para falar, né? Muitas vezes a instituição de ensino, não, mas
O monitor tem nota 5 no MEC, isso é excelente, demonstra uma excelência e um cuidado, mas existem instituições que têm uma soberba muito grande sobre as suas notas, que ela entende que ela não precisa dar ouvidos, né? E esse é o maior erro. Eu costumava fazer muito com as minhas equipes, que é o quê? Estrutura muito verticalizada. Muito verticalizada, não, vamos ouvir, né? Então, em algum momento você tem que pegar o telefone, aquele aluno que fez alguma reclamação, liga para ele, escuta, o que ele está contando, né? Por que ele está tão bravo com determinada situação, ou por que uma quantidade tão grande de alunos reprovou, né? Às vezes você pegar enquanto instituição, entender que, olha, peraí, o que eu estou entregando é adequado, né? Olha só, eu tive muito aluno reprovado em determinada disciplina, será que está adequado o meu material didático? Será que a didática desse professor está alinhada com o que nós acreditamos como correto? Será que o perfil desse aluno que entrou, ele está certo para esse material? O que eu tenho que ajustar para ajudar ele? Então, fazer essa escuta ativa. Então, muitas instituições erram por entender que ela é muito boa e ela deixa ali uma falha grande aberta. O segundo ponto é deixar de entender o que está acontecendo na sociedade, o que está acontecendo no mercado. As instituições de ensino têm um costume de se copiarem, né? Se você pegar qualquer faculdade, você vai ter ali um curso de administração, você vai ter uma contabilidade, uma pedagogia, mas, ok, você pode ter o mesmo curso porque exige uma formação, uma necessidade de profissionais, mas o que torna ela diferente naquela formação? O que atrai ela? Então as instituições esquecem de ter a sua própria essência. Ela pode ter um curso, ela pode ter um portfólio igual à instituição A, B, C, mas ela precisa ter a essência dela, o que torna ela diferente, o que torna ela tão especial para que o aluno queira estar lá, ou que as pessoas queiram ir até lá, conhecer a instituição e fazer parte, né? A gente, enquanto gestor, vamos colocar assim, precisa estar muito atento ao que acontece do lado de fora da sua sala e além da sua sala, do seu prédio. Então, uma instituição de ensino que não entende o que está acontecendo no seu entorno, seja ela uma escola básica lá, da primeira série até o terceiro colegial, uma faculdade e tudo mais, entender o que está acontecendo no entorno, né? Por exemplo, uma escola de educação básica, ela pode achar que ela é a melhor, né? Eu gosto muito de trazer o exemplo daquele filme A Creche do Papai, né? Porque a escola que todo mundo gostaria de colocar os filhos estavam na sala de uniforme, de paletó bonitinho, né? Aprendiam língua e tal ali, mas o que aquele público precisava naquele momento, aquelas crianças? Eles precisavam de um espaço de liberdade para brincar, um espaço para poder se descobrirem mexer e tudo mais, mexer na lama, e alguém viu aquilo com uma possibilidade, né? E criou um espaço que começou a concorrer e levar os seus clientes. Então, olhar o que acontece com aquele público que você pretende atingir, que você precisa atender, mas ao mesmo tempo entender aonde você vai levar. Por exemplo, qual é a próxima profissão que vai ter uma boa remuneração? Você sabe? Tecnologia de informação? Não sei, pode ser. Quem disse que não pode ser um minerador de dados? Quem disse que não pode ser um engenheiro genômico? Quem disse que não pode ser um eletricista solar? Vai muita coisa. Então, assim, nas instituições de ensino, um outro ponto que elas erram é olhar lá na frente. Qual é o tipo de profissional que ela precisa formar, né? Será que eu preciso formar um profissional só numa competência ou eu preciso trazer ele para uma questão muito mais múltipla em relação a conhecimentos e habilidades, né? Então as instituições elas esquecem de fazer esse exercício de futurologia e de possibilidades. Há anos atrás você tinha essa coisa, olha, eu preciso formar talvez o engenheiro aeronáutico, eu preciso formar o técnico em edificações, em estruturas. Você tinha alguém que estava fazendo exercício e falava, poxa, qual é a competência que eu preciso formar e melhorar ainda mais essa competência, né, para poder sair do comum. E isso ajuda a moldar sociedades, ajuda a moldar economias. Então, as instituições esquecem de ter esse olhar mais atento ao que pode vir a ser uma demanda, o que pode vir a ser uma necessidade. E aí, o terceiro ponto que eu coloco como um erro comum das instituições é elas ficarem muito
em cima só do valor do que ela vê no mercado enquanto mensalidade, sabe? Acho que isso é um grande erro. Aí, olhando como gestor de negócio, a sustentabilidade financeira, ela acaba caindo, porque se você não sabe quanto compõe o seu preço, a sua entrega, o que diferencia você para ter aquele corpo docente tão especializado, tão bom ali à disposição, com conteúdo, sala de aula e tudo mais, você vai colocar o seu valor no mesmo valor daquela instituição que não está entregando qualidade. E isso leva você a não conseguir manter um projeto. Então, você precisa também ter uma visão equilibrada dessas questões financeiras no dia a dia. Então, acho que 4 exemplos aqui que eu dei pode ser a situação. Você tem as questões relacionadas à tradição, você tem a questão, a representatividade da marca, eu chamo muito de peso do diploma, né? Sim, sim. Qual é o diploma que você quer carregar ao longo da sua vida? 84 anos, caramba, professor. Pois é, então... Quantas empresas você conhece que tem tanto tempo assim de serviço de entrega? Pois é, veja, muito tempo. Aquelas que têm mais tempo de existência, o que elas fizeram para ainda estarem presentes hoje? O que elas entregaram para estar hoje ali na sociedade, naquela temática, naquela atuação? Você tem hospitais com 50, 60, 70 anos de existência, você tem montadoras de automóveis também, aí já passando 100 anos, você tem empresas de tecnologia que estão há 30, 40 anos no mercado, mas você teve muita empresa de tecnologia que surgiu também, foi as mais... O supra-sumo na mesma velocidade. Vamos lá, seu celular aí, duvido que você não queria ter um BlackBerry em algum momento da sua vida, né? Era o ápice da pessoa ter um BlackBerry, a possibilidade de digitar o seu texto de uma maneira mais rápida. Era um startup. Você foi mais longe ainda, mas assim, qual que foi o erro daquela empresa ou daquelas pessoas, né? E aí a gente traz lá as aulas de gestão, né? Falando sobre inovação, a máquina digital foi uma invenção, né, uma inovação surgida dentro de um laboratório da Kodak. Kodak não quis fazer aquilo, né, ela não se interessou, porque o foco do negócio dela era a venda de filmes. Morreu. Né? Você tem uma série de outras empresas aí que tem um histórico muito parecido, né? Quem é da época de locar filme no final de semana, Blockbuster, as locadoras, né, e uma série de outros fatores, tem N exemplos, né? Qual que é a situação de uma grande empresa hoje? Qual é a representatividade dela? Qual é a entrega que ela faz? Qual é a relevância dela na formação daqueles profissionais, por exemplo? Né? Vamos pegar um monitor, qual é a relevância dela para as profissões, para a competência que ela está desenvolvendo? E também da pessoa de escolher, né? Quanto que é o peso daquele diploma que ela vai ter. Aquele conhecimento vai ser suficiente, vai ser bom, aquilo permite com que ela evolua e cresça. São fatores que precisam ser colocados no planejamento estratégico dessas instituições de ensino para entender. Então, se entender enquanto instituição e também fazer a entrega. E é interessante, né? Porque aqui eu tô pensativo aqui ouvindo tudo que você está falando, professor, e aí eu vejo como o monitor, veja só, ele começou lá em 1939 com a entrega por correio de conhecimento. Naquela época não tinham tantas ruas, as cidades não eram tão bem pavimentadas, enfim, para você conseguir atingir uma pessoa em regiões muito distintas, o correio funcionava muito bem. E veja só, o monitor está vivo até hoje porque foi se adaptando ao longo do tempo, né? Então a educação à distância, ela foi implementada assim que surgiu, e hoje ela é o carro-chefe da instituição. Só que mesmo a educação à distância, ela pode ter boas vantagens, como também desvantagens, né? Como é que você enxerga o futuro da educação à distância, professor, para o aluno, em benefício para o aluno? Olha só, eu comecei a trabalhar, vamos dizer assim, na nova fase da EAD, na época que eu precisava, com a minha equipe, colocar antena satélite no porta-mala do carro e levar lá para o interior do Pará, algumas coisas assim, né? Eu brinco falando... Era via satélite. Era via satélite. A gente está falando de um momento em que a internet banda larga não chegava a todos os lugares. Se eu for olhar num curto espaço de tempo de 20 anos, evoluiu muito,
né? Eu tenho hoje a situação de ambientes virtuais, eu tenho a possibilidade de uso de vídeos, de podcasts, de jogos, de atividades que eu não conseguiria fazer naquele momento porque a tecnologia não permitia, a banda larga, né, a capacidade de troca de dados ali não era possível. Eu ainda estou esperando esse 5G aí. Não, eu vou esperar mais um pouquinho, deixa eu com 4 ali que tá bom. Mas, o que eu percebo? Hoje nós já estamos numa situação que você não encontra muita diferença entre o que é presencial e o que é digital, né? Se nós olharmos os dados do Censo de Educação Superior, você tem 3 milhões, pouco mais de 3 milhões de pessoas entrando em cursos superiores, se matriculando em cursos superiores EAD, e aí metade, talvez esse número, 1,5 milhão, 1 milhão e um pouquinho mais, entrando em cursos presenciais. Se nós olharmos exatamente a situação de desenvolvimento de competência, você não tem mais o que é o digital e o que é o presencial. Você tem lá as teorias e tudo mais que está numa plataforma para você ler, fazer um estudo pré-aula, né, a famosa sala de aula invertida, leia antes para que a gente possa discutir, ter um processo melhor aqui acontecendo no presencial. E você tem na EAD, né, a questão do uso desses espaços para reunir esses estudantes em encontros aonde depois deles lerem, melhor dizendo, eles vão fazer as discussões, mas trazendo às vezes experiências e competências de lugares diversos, né? Numa aula de economia, por exemplo, se eu falo com alguém do norte, a percepção dele econômica é outra, de uma pessoa do sul, do centro-oeste, uma série de coisas. O que eu observo para o futuro da questão da EAD? Eu percebo que nós vamos ter a possibilidade de uso cada vez maior de ambientes virtuais ou de espaços virtualizados para que essas pessoas se reúnam. A questão de acessibilidade, eu não estou falando acessibilidade no quesito de libras, não, estou falando de acessibilidade de disponibilidade de conteúdo. Cada vez mais fácil e mais simples, alguns já usam o modelo Netflix, outras estão trazendo aí modelos de mentoria, onde o professor passa a ser um mentor daquela pessoa, indicando e tudo mais, que não deixa de ser o papel do professor, né, de orientar, do facilitador e tudo mais, mas trazendo isso para uma perspectiva muito mais personalizada, muito mais personalíssima, e também a questão da possibilidade daquela situação de que eu preciso fazer tal coisa, eu não preciso fazer tal coisa que ninguém vai ver, cada vez pior, porque você vai estar com um acompanhamento maior e eu vou saber se você aprendeu e se você aplicou na prática aquilo, né? Eu vou trazer você para ambientes controlados, onde eu vou conhecer e entender melhor a competência que foi desenvolvida. Então, tem aí uma evolução de tecnologias, mas ao mesmo tempo uma evolução de metodologias para poder acompanhar esse aluno em EAD. Tá. Eu vou aproveitar aqui a deixa do professor, que a gente está falando bastante de educação agora, e eu queria lembrar a todos que a Faculdade Monitor tem um curso de administração, ciências contábeis, engenharia civil, engenharia de produção, tecnólogo em RH, e nós temos o curso de direito também, e 2 tipos de curso de direito. Nós temos o curso de direito também para graduados. Então, se você está fazendo um curso de direito em uma outra faculdade e quiser transferir a sua matrícula para o Instituto, para a Faculdade Monitor, seja muito bem-vindo, porque você vai poder, além de eliminar matérias, você vai poder ter um curso muito mais adaptado para a sua rotina, que é estudando na sexta-feira à noite e no sábado integral. Eliminando as matérias, você vai poder diminuir o curso e você vai conseguir uma condição muito mais especial quando você fizer essa transferência conosco. Então, seja bem-vindo nessa oportunidade. Matrículas abertas para 2024. São mais de 100 cursos de pós-graduação online também. Então, professor, é isso. Bora viver o impossível. Matricule-se na Faculdade Monitor. E aí eu queria aproveitar, então, a presença do nosso professor Rodrigo Oliveira. Rodrigo está trazendo uma bagagem aqui incrível, né, como um gestor educacional, uma pessoa que tem bastante vivência em administração, em negócios, em inovação, em tecnologia. A gente está falando aqui de carreiras, de um pouco de futurologia. A gente está dando dicas importantes também de como melhorar e aperfeiçoar o nosso trabalho, a nossa entrega para o aluno, não é isso? Isso aí. Então, estamos abrindo um brainstorm aqui bacana. Isso é muito importante também, isso mostra como a gente tem interesse em entregar o melhor possível para o aluno, né? Então, vocês estão vendo a tarimba do professor aqui, né, com
muito prazer, privilégio de estar aqui. E eu queria perguntar para o professor o que conselho que o professor daria para o aluno que está estudando hoje na Faculdade de Monitor. Qual o seu conselho de vida como profissional, como professor para esse aluno, para o futuro dele? Primeiro aproveite esse espaço, use o espaço da faculdade, né? Use o professor, use a biblioteca, use tudo que você tem à disposição. Eu não tenho tempo, eu estou cansado, é comum a pessoa falar assim, mas eu preciso fazer a faculdade, mas eu estou cansado. Rotinas, né? Você precisa do tempo para você. Você tem tempo para poder ficar no seu 10 minutos no seu Instagram, lá atualizando seu feed, no seu Facebook, no seu TikTok. Cara, transfere esses 10 minutos só para você responder aquele exercício, para você ler 4, 5 páginas de um livro e tudo mais, né? Aproveite esse espaço, né? O conteúdo está lá, o professor está lá, a biblioteca, o material, aproveita. Por que eu estou falando tanto de aproveitar? Porque se você tiver ali a condição de dedicar 4 horas por dia, 3 horas por dia, 2 horas por dia, você está evoluindo pouco a pouco num conhecimento, numa temática, num exemplo. Você vai ter dúvidas sobre alguma coisa que você vai ter tempo ainda de procurar um profissional experiente para tirar dúvida, para poder te dar exemplos, para poder te indicar outros livros, para você ter essa curiosidade. Ou então você mesmo ter tempo de jogar no YouTube, jogar no Google, jogar no Bing, jogar no chat GPT para ele te responder. Então, use esse espaço, aproveite esse tempo que você é estudante de uma graduação, use esse espaço, use o professor, né? Suga tudo que for possível de conhecimento do seu professor, de experiência que ele tem. Esse cara já passou por alguns lugares que você não imagina, né? Eu costumo dizer para o pessoal, eu falo assim, olha, eu já conheci mercados que ninguém imagina, eu sei muito bem como é um comércio no interior do Pará, né? Ou então em outro lugar. Então, aproveita essa experiência que vai ajudar você a ter uma noção, uma ideia de como você pode desenvolver também novas competências. Então, a dica que eu dou para os alunos da Faculdade Monitor é essa: aproveite muito bem esse espaço. Estude, organize os seus planos de estudo, o seu dia a dia. Fazer curso à distância não é fácil. Isso eu gosto sempre de reforçar. Você é aluno de AD, vai ler mais, vai estudar mais, você vai pesquisar mais, você vai escrever mais, só que no final você vai perceber que você tem ali um diferencial, porque você vai ser um profissional que é mais autônomo, é um profissional que sabe escrever muito melhor, é um profissional que é mais curioso e consegue fazer conexões com uma situação, com uma simplicidade muito maior do que qualquer outro. Então aproveite esse momento, aproveite esse espaço, faça essas trocas, mas também troque com as pessoas que fazem parte da sua turma, porque às vezes você vai conhecer alguém do outro lado do país que pode vir a ser o seu sócio em uma inovação, porque surgiu de um projeto que vocês estão entregando em conjunto no trabalho. Olha só, o professor acabou de dar uma deixa aqui. A faculdade, a escola, o palco de ensino é uma academia para a nossa mente, para o nosso cérebro, né? Então, isso ajuda não só para a sua carreira, mas também para sua saúde mental, enfim, para a vida. Eu acho que são atributos que você colhe para dentro de si, que você pode transformar coisas, você pode criar oportunidades. Então, é isso. A escola é uma facilitadora para o seu futuro. E a escola é um espaço onde você vai encontrar pessoas que muitas vezes são de profissões diferentes, estão se formando em temáticas diferentes, e que você vai encontrar uma sinergia muito grande, uma aproximação muito grande, né? Se você vê pessoas que tiveram sucesso, uma era da engenharia, o outro era da fisioterapia, o outro era da medicina, e essas conexões permitiram com que se aproximassem e desenvolvessem algo novo. Essa é a beleza da evolução e das tecnologias surgirem também, não vamos esquecer disso. Opa, e professor, por que escolher a Faculdade Monitor? Primeiro, acho que vale contar a pena a questão da tradição, né? A Monitor, 80 anos, demonstra que está aí, não está aí há pouco tempo, então tem aí uma boa grade curricular, tem bom programa, tem bons professores e também
condições de dar suporte aos estudantes. O que é o mais importante hoje é ter essa proximidade e dar suporte ao estudante. Não adianta você simplesmente estudar sozinho, você tem que contar com a sua competência de estudar e o seu querer ou estudar, se organizar, mas também contar com profissionais que levem você a um novo tipo de conhecimento. Olha só, que legal ouvir isso do professor. E pessoal, eu esqueci de falar, nós estamos com uma promoção super bacana, em que você indica um aluno e você ganha dinheiro. Não, é sério, eu estou falando a verdade. Entra no site da Faculdade Monitor, para cada aluno que você indicar, vai lá, você ganha dinheiro. Então você vira um parceiro da faculdade, ajuda a faculdade a crescer, e todo o currículo, todo o trabalho dos professores, toda a nossa entrega vai estar junto contigo. E eu queria aproveitar então, professor, deixa seu contato para as pessoas poderem ter esse livre acesso, conhecerem você mais de perto, o que você faz, o que você desenvolve. Aqui é o teu campo, o teu espaço aberto para se divulgar. Bacana. Vou deixar meu LinkedIn, tá lá, linkedin.com. Vamos lá, então linkedin.com, Rodrigo Oliveira Santos, tudo junto. Você me encontra lá no LinkedIn, lá eu publico um pouquinho falando sobre educação, falando sobre gestão, sobre pessoas. Acessa lá, a gente vai conversando lá e vai ser muito bacana conhecer vocês. Pessoal, foi um prazer estar com vocês e eu tive aqui a honra e o privilégio aqui de conhecer de pertinho esse bate-papo maravilhoso com o professor Rodrigo Oliveira. Foi muito legal, agradeço a sua presença. Eu que agradeço. E a todos os alunos que estiverem nos ouvindo e aqueles interessados em fazer parte da Faculdade Monitor, sejam muito bem-vindos, nós vamos recebê-los a todos de braços abertos. Pessoal, muito obrigado, valeu, até a próxima e o céu não é o limite.